Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um gráfico. Espero que vocês não se assustem, porque eu vou explicar aqui com calma essa curva de tempo e temperatura que vocês estão visualizando aí na tela. Então, o processo de BGA, quando nós vendemos a máquina, nós já damos uma programação, né? Mandamos para vocês uma programação de solda com chumbo e de solda sem chumbo. Então, a partir do momento que você traçou essa programação para a placa de notebook, 90% dos casos, ela vai fazer o quê? Ela vai respeitar essa curva de tempo e temperatura que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou explicar essa curva, esse gráfico que vocês estão vendo, de uma forma, né, que vocês possam compreender. Por quê? Porque pode ser que quem trabalha com game ou placas que tem um chip com uma espessura muito grossa ou a própria placa muito grossa, você tenha que fazer modificações no seu perfil. Então, você entendendo esse modelo, você vai poder traçar qualquer perfil que você precisar. Então, o que está nos mostrando aqui esse gráfico? Né? A teoria de BGA diz que nós precisamos respeitar determinados tempos e temperaturas para que o processo saia de acordo, saia com sucesso. Muitas vezes você solda um chip e às vezes não funciona, porque você usou calor de mais ou calor de menos, ou tempo de mais ou tempo de menos. Aqui na Global nós traçamos perfil, tem placas que a gente recebe aqui que não são de notebook, que é placa industrial, que utiliza outros perfis de temperatura e de tempo. Se você soldar com o mesmo perfil que é a programação de placa de notebook, ele não funciona. Tanto se você der calor de mais ou se você der calor de menos. O que mostra esse gráfico? Então nós temos aqui uma linha de temperatura e uma linha de tempo. Desse lado direito nós temos uma tabela com os parâmetros. Esses parâmetros estão dizendo, são referentes a solda com chumbo, como está aqui, solda com chumbo e solda sem chumbo. Então eu vou começar explicando pela solda com chumbo, com os dados que nós temos aqui de solda com chumbo. Então vejam aqui, no momento inicial está 25, dando um exemplo de uma temperatura ambiente. Então o processo se inicia com 0 segundos a uma temperatura ambiente de 25 graus. Repare que nesse primeiro momento ele vai ter uma elevação da temperatura, que é o primeiro pré-aquecimento da placa. Né? Essa parte de primeiro pré-aquecimento da placa é uma parte que o tempo é rápido, você não precisa ter uma regra de quanto tempo você precisa para chegar na próxima temperatura, digamos assim. Então isso pode ser rápido, pode ser demorado. Não precisa ser demorado. Pode ser 10, 20, 40, 60, 80 segundos. Essa primeira parte não nos interessa muito. Né? O que nos interessa é onde está essa parte aqui do gráfico, esse tempo e essa temperatura. E posteriormente a isso nos interessa essa temperatura e esse tempo. Não ultrapassando uma temperatura de pico, TP aqui do lado esquerdo, chamada temperatura de pico. Então, vamos colocar agora os parâmetros que nós temos aqui na tabela, nesse gráfico. Então, começamos a 0 segundos com 25 graus, que é o início. O processo vai começar, não começou ainda. Ok, ligamos o equipamento. Essa aferição aqui do gráfico, em primeiro lugar, é a aferição que você está fazendo externamente, com o sensor da máquina, com um termopar externo. Por quê? Porque a máquina tem os sensores internos. Só que os sensores internos é para controlar a temperatura da programação da máquina.
Não é a temperatura real que está no chip. Então nós vamos colocar o sensor debaixo dos chips, se possível, né? Se ele conseguir se encaixar onde está a solda, para poder fazer. Essa aferição aqui se refere ao termopar na solda, embaixo do chip. Ok, então começamos com 25 segundos e chegamos aqui, ó, no que nós chamamos de temperatura de pré-heater. Está aqui do lado na tabela. Temperatura de pré-aquecimento. Para a solda com chumbo, 120 graus, que é a mínima. Temperatura máxima, 170 graus. Isso significa que essa tabela aqui tem que ficar entre 120 graus e 170 graus para a solda com chumbo durante 60 a 90 segundos. Tempo de pré-aquecimento, 60 a 90 segundos. Então, esse gráfico aqui, para a solda com chumbo, nós temos que ficar entre 120 graus e 170 graus durante 60 a 90 segundos. Aí se eu ficar 100 segundos, está errado. E se eu ficar 50 segundos, está errado. E se eu passar para 180 graus, está errado. E se eu ficar em 160, 150, está certo. E se demorar 70 segundos, está certo. Você tem que estar dentro do que está na tabela. O que diz a tabela? Entre 120 e 170, entre 60 e 90 segundos. A placa precisa desse pré-aquecimento antes de ir para a área de refusão para não sofrer danos. Ok? Então, está explicada essa primeira parte do gráfico. Passando dessa área de 170 graus, que é chamada área de pré-aquecimento, nós vamos para a área de fusão da solda. A área de reflow, que é a hora que a solda vai começar a entrar em fusão. Seja para remoção do componente ou seja para colocação do componente. Para a remoção do componente, basta a solda entrar em fusão e você pode remover o componente. Como eu explico no vídeo, na parte prática, você não precisa deixar a máquina ligada para remover o componente depois que a solda já entrou em fusão. Por quê? Quanto mais aquecimento você der no chip e na placa, maior o risco de você comprometer a placa e o chip. Então, a solda entrou em fusão, você já percebeu que ela entrou em fusão, você já pode remover o componente. Então, esse gráfico não vale, essa parte do tempo de reflow, que eu vou explicar agora, não vale para remover o chip, ela só vale para colocar o chip. Porque para remover nós não precisamos esperar esse tempo, nós precisamos apenas que a solda entre em fusão e aí você pode remover o chip. Essa primeira área de pré-heater, mesmo para fazer a remoção, você precisa respeitar. Você só não precisa respeitar essa outra parte que agora eu vou explicar, que é a área para você fazer a solda. A colocação do chip e a soldagem do chip na placa. Então, voltando aqui no gráfico, depois que passou o tempo e a temperatura que foi explicado, nós vamos para a temperatura de refusão. No caso de solda com chumbo, é 183 graus. Então, partindo do momento que chegou a 183 graus, nós já vamos começar a cronometrar o tempo. Então, 183 graus, e aí nós temos uma temperatura de pico. Para a solda com chumbo e para a solda sem chumbo. No caso aqui, como eu estou falando de solda com chumbo, essa temperatura de pico é 225 graus. Então, nós vamos trabalhar nessa área de reflow, que é essa parte aqui, entre 183 graus e 225 graus. Com uma tolerância de mais ou menos 5 graus. Então, 225, você pode trabalhar até 220, considerando sua temperatura de pico, ou 230. É a tolerância máxima. Claro e óbvio que se não usar essa tolerância é melhor. Mas, né, a tolerância que nós temos é 5 graus, para mais ou para menos. Então,
Entre 183 graus e 225 graus, que é a temperatura da área de reflow, nós temos um tempo também. Esse tempo é de 45 a 60 segundos, como está aqui na tabela. Tempo acima de TL, 183 graus, 45 a 60 segundos, não ultrapassando 225 graus. Ou seja, esse pedaço aqui precisa estar entre 45 e 60 segundos. 50, 48, 59. Ah, 65 não pode? Não, não pode, já ultrapassou o tempo. Ah, 30 não pode? Não, você ainda não atingiu o tempo. Por quê? Porque a solda entra em fusão e ela precisa de um tempo em fusão para que o chip fique colocado de maneira correta. Ah, se não respeitar isso, não vai funcionar? Pode até funcionar, mas pode funcionar uma semana, um mês e depois dá problema de novo. Você respeitando isso daqui, o seu sucesso, né? O sucesso do trabalho é de 90%. Quando você não respeita isso daqui, seu sucesso cai para menos de 50%. E a qualidade do serviço, então, fica muito menor que isso. Então, com as temperaturas que a gente passa, quando você compra o equipamento, já pré-determinadas, para 90% das placas de notebook, ele vai fazer esse gráfico, ele vai estar dentro dessa margem do gráfico. Quando você tem outro tipo de placa, chip, como eu falei anteriormente, com uma espessura mais grossa, a própria placa com uma espessura mais grossa, a dissipação de calor é bem diferente. Então, a mesma programação não vai fazer com que o gráfico haja dessa maneira. O que eu quero dizer com isso? A temperatura real que você vai estar aferindo, ela vai variar de acordo com a dissipação de calor que você tem da placa e do componente. Então, se você usar essa programação para uma placa de notebook com um BGA simples, e você usar essa mesma programação para uma placa de Play 3, aquele modelo FAT que usa aquele chip grande com dissipador em cima, você vai ver que a temperatura real vai se comportar de forma completamente diferente. Por quê? Porque o chip, a solda do chip, ela precisa de muito mais calor para alcançar a mesma temperatura que um chip de notebook, por causa da dissipação de calor que nós temos tanto na placa que é mais grossa, como no chip que utiliza um dissipador e é um chip muito grosso. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Eu vou explicar aqui agora os parâmetros para solda sem chumbo. É a mesma coisa que os parâmetros para solda com chumbo, só que na tabela aqui do lado os valores mudam. Então, para ficar bem claro aqui, eu vou explicar. Solda sem chumbo, temperatura de pré-heater entre 150 e 200 graus. Olhando aqui no gráfico, é essa parte aqui do gráfico. Então, você tem que ficar aqui, em vez de 120 a 170, agora 150 a 200 graus. O tempo é o mesmo, de 60 a 90 segundos. Entre 60 e 90 segundos, de 150 a 200 graus. Eu não expliquei aqui a rampa de temperatura e vou explicar agora. O que é essa rampa de temperatura? A temperatura vai subir do início, né, que é 25 graus, até o que a gente programar na máquina, a uma determinada velocidade. Eu posso fazer uma rampa rápida que essa temperatura suba 25, 26, 27, 28, 29, 30, ou posso fazer uma rampa lenta que ela vai ser 25, 26, 27. Então a rampa significa o quê? 3 graus por segundo. Essa temperatura tem que subir a 3 graus por segundo. Nas máquinas Ronton, nessa R690, que faz parte desse treinamento, a rampa é 3, que significa 3 graus por segundo. Em outros equipamentos, aí precisa ver com o fabricante como que funciona a configuração da rampa. Voltando aqui para a solda sem chumbo, parte de pré-heater, 150 a 200 graus, que está no gráfico aqui, 60 a 90 segundos, 3 graus por segundo é a rampa, e aqui tem a parte de área de reflow. Perceba o seguinte, a fusão da solda sem chumbo é 217 graus. Ela é bem mais alta do que a solda com chumbo. Então, nós vamos começar a contar
área de reflow da solda LED free a partir de 217 graus. Também a temperatura de pico é maior, é 250 graus. Então, nessa parte do gráfico agora com solda LED free, nós temos um intervalo de temperatura de 217 até 250, mais ou menos 5 graus, como foi explicado, respeitando o seguinte tempo, 45 a 60 segundos. Mesma coisa com a solda com chumbo, mesma coisa com a solda sem chumbo, apenas variando a temperatura. Até o tempo é o mesmo, você só vai variar a temperatura. Tempo máximo até a temperatura de pico, que na verdade é o tempo máximo até o processo, né? Do processo todo, sem contar a parte do resfriamento, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, o processo todo, ele não pode ser maior do que 6 minutos. O processo até chegar na temperatura de pico, ele não pode ser maior do que 6 minutos. Então, iniciando aqui, da temperatura ambiente e do tempo zero, quando eu ligo a máquina, até chegar na temperatura aqui de pico, eu não posso ultrapassar 6 minutos. E não posso ultrapassar também 30 segundos na temperatura de pico, senão eu corro um risco de danificar o componente. Então, chegou na temperatura de pico, não pode ficar mais do que 30 segundos na temperatura de pico. O ideal é que você trabalhe, digamos que você está falando de solda sem chumbo, que você trabalhe na zona de 230 a 240 graus. Você não vai atingir a temperatura de pico e você vai trabalhar com uma margem de segurança que vai evitar de danificar o componente. Rampa de resfriamento. Agora acabou o processo, a placa precisa ser resfriada também, com uma determinada velocidade. É o que diz a norma, né, de solda BGA, que é 6 graus por segundo. Então o cooler da máquina ele já é programado para isso. Eu sei que parece, tudo que eu falei aqui parece bem complexo, bem complicado, mas na verdade, né, é simples. Não tem dificuldade, porque você tem uma tabela, você tem um gráfico aqui te mostrando o que acontece. E assim, Maurício, o que eu preciso fazer? Como que eu vou saber desses tempos, dessas temperaturas? É aquilo que eu falei no começo. Você, com o termopar da máquina, você vai fazer a aferição. Então, a partir do momento que a máquina alcançou, por exemplo, trabalhando com solda com chumbo, ela alcançou 120 graus, você pega o cronômetro e aperta. Vai começar a contar um tempo. Chegou em 170 graus, enquanto ela permaneceu até 170 graus, você vai deixar o seu cronômetro correndo. A hora que ela ultrapassar 170 graus, você breca o cronômetro. Você vai ter um tempo. Ah, deu 75 segundos. Então está dentro do tempo de pré-aquecimento. Tá ok, seu processo está certo. A mesma coisa você vai fazer assim que o termopart registrar 183 graus, até 225 graus, ou até 230. Então você vai cronometrar esse tempo. Ah, deu 70 segundos. Ah, eu preciso diminuir um pouco o tempo, porque deu mais do que 60, que é o que diz a norma. Então você vai na programação da máquina, que eu vou explicar logo mais, e vai diminuir o tempo da programação. Quanto eu vou diminuir? Se deu 10 segundos a mais, você pode diminuir 15 a 20 segundos, para você ter uma margem. E você vai ficar ainda entre os 45 e 60. Então é isso daí. Fez isso uma vez, para aquela determinada placa, você não vai precisar mais ficar se preocupando com isso. Isso é para a primeira vez que você vai fazer uma placa que é diferente, como eu estou falando. Placa de notebook, 90%, a programação que a gente tem respeita essa norma de solda BGA. Se você pegar e for fazer a aferição, você vai ver que 90% das placas de notebook vai estar batendo com essas temperaturas e esses tempos. Ok, pessoal? Espero que eu tenha sido claro na explicação. E vamos dar sequência aí no treinamento.